toda essa situação de coronavírus, por todas as pessoas que estão doentes, por todas as pessoas que perderam algum ente querido, né, nessa pandemia. Que Deus possa ter misericórdia de todos nós e nos ajudar a enfrentar tudo isso, e se Deus quiser passar, né, logo, porque eu acho que ninguém está aguentando mais, está sendo uma situação bem complicada para todo mundo. E colocar em intenção também todas as intenções guardadas nos corações de vocês, que Deus possa nos ouvir, nos ajudar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa tarde novamente. A Luísa saiu? Enfim. Hoje a gente vai... Opa! Sumiu aqui no meu computador. Hoje a gente vai falar, né, sobre a fé, né, de novo, novamente, mais uma vez. Mas, enfim, o tema em si, né, do nosso encontro de hoje é a resposta do homem a Deus. E como a gente pode responder ao chamado de Deus, né? E a gente vê que, através da fé, que a gente responde esse chamado de Deus, né? Que ele se manifesta desde a criação do mundo, né? Adão e Eva, toda aquela coisa. Desde o Antigo Testamento, ele se manifesta para aquele povo, né? Não ia falar pessoal, mas, enfim, a gente usa mais o termo povo, né? O povo antigo e tudo mais. Então, desde o Antigo Testamento, ele se manifestava, ele, né, dava os seus sinais, o seu chamado. Já era um indício de que algo ainda estava por vir, por assim dizer, né? Tanto que no Novo Testamento, com a chegada de Jesus Cristo, e ele funda, né, ali a nossa igreja, tudo aquilo que a gente viu, né, ao longo já desse período, mas tudo isso Deus nos chamando para algo, para alguma coisa, né? Ele nos convidando para algo, ele nos mostrando que tem algo muito bom, muito maravilhoso que nos espera, sabe? Que com o tempo, né? Com o passar do tempo, a gente vai entendendo um pouco melhor, conhecendo um pouco melhor e vendo que não é algo desse mundo, né? Não é algo dessa terra que a gente vive, não é algo mundano, por assim dizer, né? Então, ele vem nos chamar à salvação, ele vem nos chamar à vida eterna, ele nos promete tudo isso, né? E dá de bom grado, né? Não é... Ninguém é e outra, ele não nos obriga, né? Então, assim, ele vem e nos chama e a gente, assim como todo convite, né? Todo chamado, a gente tem que dar uma resposta. Se você é convidado para ir para uma festa, para um evento, para alguma coisa, saudades, né? Todo mundo sabe. Tá? Você tem que responder, né? Você fala se você vai, se você não vai, se você aceita aquele convite, se você não aceita. E assim também é nessa relação de Deus com a gente. Então, a nossa resposta, digamos assim, para esse chamado é a nossa fé. É a gente acreditar em tudo que ele nos fala, em tudo aquilo que ele nos promete, tudo aquilo que ele nos chama, sabe? E não é uma coisa assim simples ou fácil, por assim dizer, sabe? Você
se tornar uma pessoa de fé, às vezes leva até bastante tempo, né, para você estar realmente firme na fé. Porque a gente pode simplesmente, quando eu comecei a minha caminhada na Igreja Católica, eu tinha uma fé, assim, vamos dizer assim. À medida em que o tempo foi passando, e que eu fui conhecendo, que eu fui tomando conhecimento e me aproximando mais de Deus, das coisas da igreja, da Bíblia, enfim, de tudo, a minha fé foi aumentando. E assim é para com todo mundo, entendeu? Então, assim, o que é uma coisa extremamente importante de ser mencionada, porque a fé ela é uma virtude e uma graça, né? É uma graça que Deus nos concede, porque sem Deus a gente não consegue absolutamente nada, especialmente coisas boas, sabe? Esse dom que a gente tem, essa capacidade que a gente tem de amar, vem de Deus. A nossa capacidade de crer, de acreditar em Deus e nas pessoas, vem de Deus, sabe? Então, assim, eu acho que tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é ruim, a gente já sabe de quem que vem, né? Mas, enfim, mas tudo que é bom vem de Deus. E tudo isso são virtudes, são coisas que não são palpáveis, por assim dizer, sabe? A fé é a nossa capacidade de acreditar em algo ou alguém, e no caso da nossa religião, né, no caso da nossa fé católica, de nossa fé em Deus, é aquela fé que a gente acredita sem ter visto, sabe? O que é o mais maravilhoso de tudo isso, sabe? Assim, no meu ponto de vista, né? Vocês podem até discordar, fiquem à vontade. Mas é uma coisa que eu acho muito maravilhosa, a gente poder acreditar, a gente poder ter fé sem ter visto. Porque a gente vê, assim, a gente ouve falar, a gente acredita, a gente reza, a gente estuda pela Bíblia, a gente pode ver por um filme, enfim. Então, são diversas formas de Deus se comunicar e revelar os planos dele para a gente, mas a gente não vê, por assim dizer. E muitas vezes a gente é igual ao São Tomé, né? Que a gente só acredita vendo. São Tomé, aquele discípulo que não acreditou quando os discípulos, né, contaram que tinham visto Jesus, ele só ia acreditar vendo e tocando nas feridas ali de Jesus. E muitas vezes, em muitas situações da nossa vida, eu falo até por mim, a gente é meio São Tomé, né? A gente até tem até um ditado que fala que quando a gente tem dificuldade, né, de acreditar em alguma coisa que alguém fala só acredito vendo, sabe? Sou igual São Tomé, não sei o quê. Então, assim, isso é uma virtude, né? Inclusive uma virtude teologal. Não sei se vocês já ouviram falar nas virtudes teologais, mas temos a fé, a esperança e a caridade, que podemos dizer são meio que os pilares da nossa fé, né? Da nossa igreja. A gente precisa, para a gente ter fé, a gente tem que ter fé, a gente precisa acreditar, mas é um processo, né? Como eu falei, a gente é uma graça que Deus nos dá, mas a graça ela começa desse tamanhozinho, vamos dizer assim, igual começou comigo, igual aconteceu com várias outras pessoas. Na medida em que você vai se aproximando de Deus, que você vai conhecendo, que você vai lendo a Bíblia, que você vai entendendo melhor na sua vivência de fé mesmo, né, na sua vivência ali da nossa igreja, você vai aumentando a sua fé, entendeu? E a nossa fé, por maior que ela seja, ela ainda é pequena. Tanto que a gente tem até aquela oração, né? De Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Porque é muito isso. Eu, inclusive, faço ela, né, na minha vida, porque às vezes até faço com um pouco de medo, vou ser bem sincera para dizer isso para vocês. Porque sabe aquela coisa de que quanto mais você pede alguma coisa, Deus, ele, se for para o nosso bem, ele vai nos dar. Então, muitas e muitas vezes a gente pede, não, a gente é muito sem paciência, a gente fala, ai, Senhor, me dê paciência, eu não aguento mais, como é que eu faço, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O que Deus faz? Ele nos dá situações para que a gente seja paciente, não é mesmo? Justamente porque ele está querendo nos dar a bendita da paciência. Então, quando a gente pede para aumentar a nossa fé, ele vai aumentar a nossa fé, ele vai nos dar situações, muitas vezes de provação, para que a gente creia, para que a gente aumente a nossa fé. Entendeu? Então, assim, com o passar do tempo, da nossa relação, da nossa proximidade com Deus, a gente vai sabendo mais ou menos a forma dele agir com a gente também, sabe? Porque
Da mesma forma em que a gente precisa, por exemplo, em qualquer tipo de relação, né, de amizade, de namoro, de qualquer tipo de relação, para você ter uma boa relação, você precisa confiar naquela pessoa, vamos dizer assim. E se para você confiar, você precisa conhecer, você precisa se relacionar com aquela pessoa. A mesma coisa é também com Deus. A gente precisa, para a gente confiar. Como é que eu vou acreditar em Deus se eu não conheço Deus, se eu nunca falei com Ele, se eu não sei o que Ele quer de mim, sabe? Se eu não sei o que é. Se, pura e simplesmente tá perdido, assim, tá vago, sabe? O que é que eu vou acreditar ou não. Então, a gente precisa ter uma relação, sabe? De proximidade, a gente precisa buscar conhecimento mesmo. E da mesma forma como nas nossas relações. A partir do momento, eu tenho uma amiga que ela, desde muitos anos, ela chama Jesus de amigo dela. E isso sempre me chamou a atenção, porque antes de dormir, ela sempre falava: boa noite, boa noite, boa noite, eu vou ali conversar com meu amigo, depois eu vou dormir. E esse meu amigo que ela estava falando é que ela ia rezar, que ela ia conversar com Deus, que ela ia conversar, que ela ia rezar. E isso sempre me chamou muita atenção, porque de fato, né, Deus é nosso amigo, a gente precisa ter uma relação com ele da mesma forma que a gente está tendo aqui, sabe? Eu sou meio doida e eu ando na rua, se vocês me encontrarem na rua, eu vou estar falando sozinha, eu vou estar, sabe, aquela coisa igual a doida no meio da rua. Vocês não se acanhem, tá? Mas eu tenho isso, sabe? Da mesma forma em que às vezes eu falo sozinha, às vezes falo com Deus, às vezes eu falo com o meu anjo da guarda, às vezes eu saio falando comigo mesma, enfim. Mas a gente precisa ter esse tipo de relação mesmo, de confiança mesmo, sabe? De chegar e falar assim, cara, Senhor, vem aqui, senta aqui e vamos conversar. Sabe? Está acontecendo isso, 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 pelo outro, eu não sei como eu vou agir e tudo mais, não sei o quê. E muitas vezes ele é muito claro com a gente, sabe? Às vezes, em diversas situações, eu estou sem saber o que fazer, eu vou, fecho a Bíblia, falo, vou abrir aqui, Senhor, me mande um sinal. Na hora que eu abro, vem numa passagem que eu falo, meu Deus, não é possível. Não é possível, ele só faltou estar desenhado aqui o que está acontecendo, sabe? Então, assim, uma relação que a gente precisa buscar aqui, sabe? Cada um tem um seu jeito de ser, de se relacionar. Eu usei esse exemplo da minha amiga, estou usando alguns exemplos meus, mas isso é muito individual, sabe? Isso é muito individual, mas à medida em que vocês vão conhecendo, se aproximando e conversando e rezando e confiando, vai aumentando a fé de vocês, sabe? É, eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé, mas direto, eu me vejo assim, morrendo de medo de várias e várias coisas, de várias e várias situações, sabe? Então, assim, isso é normal, óbvio, mas nós somos humanos. Mas em todas essas situações, a gente precisa, é um exercício diário, inclusive meu, inclusive no meio dessa pandemia que a gente está, de olhar e confiar mesmo, de ter fé de que tudo isso vai passar, sabe? De que eu muitas vezes eu fico assim, cara, ao mesmo é um pensamento até meio maluco, eu até perdoo se eu vou deixar vocês meio confusos, mas assim, eu fico pensando, cara, se tudo isso está acontecendo, será que é porque Deus quer que isso aconteça? Ou será que não? Sabe? Será que isso ainda não acabou porque está nos planos de Deus? Ou será que não? Isso é porque o homem que é totalmente errado no mundo só está fazendo tudo errado e isso já poderia ter passado há muito tempo. E aí eu falo, cara, não vou ficar ficando maluco com esse monte de pensamento sem resposta, não. Vou fazer o que me cabe, que é confiar em Deus, que é rezar, que é ter fé de que isso tudo vai passar e de que no momento certo, vamos dizer assim, tudo vai estar melhor, sabe? Porque tem muitas provações, tem muitas situações, tem muitas coisas que acontecem com a gente e a gente não consegue enxergar, mesmo os planos de Deus, sabe? Porque muitas e muitas vezes já aconteceu comigo, por exemplo, de perder o emprego e ficar, meu Deus do céu, e agora acabou minha vida, não sei o quê. E Deus vai e abre uma outra oportunidade, uma outra coisa, sabe? Então, assim, isso acontece demais na nossa vida. Só que a gente tem uma mania
que é até bem... é humana, mas também é feio, de só querer se relacionar com Deus quando as coisas estão ruins. A gente tem essa mania de falar assim, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus, né? Me ajuda aqui, o que está acontecendo? Não sei o que, quando você está no meio de uma situação difícil, no meio de uma provação, no meio de alguma situação que você... como se fosse uma via de mão única só, sabe? Não uma via de mão dupla a nossa relação com Deus. Então, assim, essa questão da fé, ela é uma virtude, uma graça que Deus nos dá, né? Não nos obriga a ter fé, é aquela coisa que a gente até comentou antes, ele nos dá essa graça, nos dá essa virtude, mas, assim, ele quer nos salvar, mas a gente vai poder dar a nossa resposta, a gente vai falar se a gente quer ser salvo, se a gente não quer. A gente vai falar se a gente acredita, se a gente não acredita. É a gente que reza aquela oração que a gente ficou aqui quase metade do ano falando nela, né, no credo. É a gente que vai falar aquilo para Deus, a gente que vai professar essa fé, entendeu? Então, assim, por mais que muitas das coisas, até mesmo da nossa igreja, a própria Bíblia tenha sido escrita por homem, foi tudo baseada com o Espírito, né, com o Espírito Santo iluminado dentro do que Deus quer passar para a gente também, sabe? Tudo do que Ele quer que a gente entenda, que a gente perceba. Então, assim, não é fácil, lógico, para a gente, já não era fácil lá no Antigo Testamento, em que o povo ainda não tinha nem Jesus. Não tinha nem Jesus para poder ser um pouco mais claro as coisas, sabe? E ainda assim, a gente tinha ali grandes exemplos, como Abraão, que acreditou 100% em Deus. Para quem não se lembra, né, Abraão é aquele carinha lá do Antigo Testamento, lá que foi em busca da Terra Prometida. Vocês já devem ter ouvido falar, mas se não, a gente posso mandar depois um grupo para vocês. Mas eu lembro que eu acho na minha catequese, quando eu era criança, acho que até um filme eu assisti sobre a vida de Abraão, se eu não me engano, mas isso deve ser uma coisa bem velha, né? Porque convenhamos. Mas, enfim, Abraão, ele foi em busca da Terra Prometida, e além disso, ele tinha um filho, né? A esposa dele teve um filho, que foi o Isaac, e isso, de tudo da minha catequese, eu acho que o que mais me marcou, que eu realmente me lembro até hoje da minha catequese enquanto criança, para fazer a primeira Eucaristia, foi da minha catequista falando dessa situação de Abraão e de Isaac. Porque eu falava, gente, como é que pode? Eu nunca me imaginei numa situação dessa. De Abraão sacrificou, né, ia sacrificar, ofereceu em sacrifício o seu único filho, Isaac, porque Deus pediu. Então ele confiou tanto em Deus que ele ia abrir mão, né, e ele ia colocar em sacrifício o seu único filho. Então, assim, aquilo é um modelo de confiança, de fé tão grande, mas assim, tão grande, que quando a gente traz isso para o nosso mundo, para hoje, a gente fica pensando, cara, será que eu faria isso? Sabe? Será que eu teria essa mesma fé, essa mesma coragem de ouvir um chamado de Deus e entregar um filho meu como sacrifício, sabe? Um filho meu não, um único filho, né? Então, assim, são exemplos que a gente tem dentro da igreja, da história, né, da nossa igreja e tudo mais, que realmente marcam e chamam a nossa atenção, porque, como dizem até em músicas e tudo mais, a gente tem uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, né, que é bem pequenininho. E tudo que nos espera, tudo que Deus quer para nós é muito maior do que tudo que a gente possa já sequer imaginar. E quando a gente vê uma situação como essa de Abraão, de entrega total, né, de extrema confiança, né, ele não sabia o que Deus ia fazer, ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia se o filho dele ia morrer, se não ia, o que ia acontecer. E Deus, eu não sei se numa espécie de teste, por assim dizer, né, da confiança de Abraão ou não, ele teve extrema misericórdia e não matou, né, o Isaac. Ele viu que a confiança que Abraão teve em Deus, com certeza deve ter ficado extremamente feliz, né? Obviamente, de ver que Abraão estava 100%, apesar de todo o medo que ele deve ter sentido e toda essa angústia e tudo, ele confiou plenamente, né? Cegamente nos planos de Deus. E é mais ou menos isso que a gente precisa ter na nossa vida, sabe? No nosso dia a dia. De ter essa entrega total a Deus.
sabe? Um outro exemplo que também está lindo, belo, maravilhoso, como todos, é nossa linda e bela Maria, né? Nossa mãezinha do céu, que não por acaso, mas também, né? Da mesma forma em que Abraão ofereceu seu filho em sacrifício, Maria também, né? Viveu o Calvário ali com Jesus e tudo, suportou aquilo tudo tendo muita fé, né? Ela aceitou, acreditou ali no anjo, né? Do anjo Gabriel no momento da anunciação, teve muita fé, né? Com certeza deve ter ficado com muito medo, novinha, praticamente uma criança ainda. Teve uma missão assim tão grande, um chamado assim tão grande de ser mãe do Filho de Deus, sabe? Imagina se isso fosse hoje em dia, se aparecesse algo desse nível para a gente, como a gente ia reagir, sabe? Assim, a gente tem dificuldade de fazer isso no nosso dia a dia, ali, numa simples missão, numa coisa que a gente às vezes é chamado, às vezes até bem menor comparado, né, a essas situações de Abraão, de Maria e de várias outras pessoas que a gente pode dizer, sabe? Então, assim, a gente é muito humano, claro, óbvio, mas a gente precisa buscar se inspirar, né? Se inspirar nessas pessoas que tiveram muita fé. Porque os santos estão aí com vários exemplos de santos dessa mesma confiança, dessa mesma entrega, dessa mesma fé. Sabe que, inclusive, é uma das coisas que nos diferencia das outras religiões, né? Nós temos grandes santos que são exemplos para a gente do que a gente pode ser, de que a santidade, ela é possível, sabe? De que no dia que a gente morrer, que a gente for lá para o céu, que nós seremos santos, sabe? Então, da mesma forma que teve santos maravilhosos como Santa Teresinha, São Francisco, Santa Clara, vários e vários santos maravilhosos que passaram pelo nosso, que passaram, né, aqui pela Terra e tudo mais, que se santificaram e são exemplos para nós, a gente também pode ser, sabe? Fala, gente, mas como, né? Não vou eu lá virar a nova Santa Terezinha. Mas calma, não é, né, tão assim, mas a gente precisa se inspirar, né, nesses exemplos que a gente tem. Santa Terezinha me chama muita atenção, porque desde criança ela tinha uma relação muito de confiança, de muito amor com Deus, sabe? Era o bom Deus. Desde criança ela sempre se chamou, né, Deus de o bom Deus. Então, assim, e era sério, eu inclusive indico para vocês estudarem mais Santa Terezinha, tem um livro dela, A História de uma Alma, que eu estou lendo, inclusive, que é maravilhoso. Fala muito, muito, muito disso. Eu fico falando, gente, eu precisava ter um terço do coração dessa menina, sabe? Só um terço eu já ia estar de boas na vida. Então, assim, a gente precisa se inspirar nesses exemplos que a gente tem dentro da nossa igreja, sabe? Principalmente no meio de um cenário em que a gente vive, que é um cenário de muita descrença na humanidade, né? A gente olha assim, fala, cara, quantos memes a gente não vê, coisas falando assim, cara, tem que acabar o homem, né? A humanidade deu errado. Tudo isso que está acontecendo. Mas nós, enquanto católicos, a gente precisa ter a nossa fé firme em Deus e tentar se inspirar, fazer a nossa parte, claro, e buscar inspirar outras pessoas a fazerem a parte dela, para que a gente consiga, né, viver num mundo melhor, para que a gente consiga ser exemplo e consiga ser aquilo que Deus quer, né? Porque Ele não nos criou à toa, Ele não nos criou para viver no meio de um cenário como esse de pandemia, onde a gente não pode nem ver, nem abraçar as pessoas. Não foi para isso que Ele nos fez, entendeu? Muitas das coisas que acontecem hoje são reflexos do pecado original, são reflexos dos nossos erros, dos nossos pecados, sabe? Hoje a gente vê o aquecimento global, enfim, todas essas coisas que eu estudava isso na escola há 10 milhões de anos atrás e achava que isso era uma coisa que só meus filhos, sobrinhos, netos iam viver e a gente já está vivendo hoje por conta desse descaso que a gente tem com a natureza, que Deus nos deu com tanto amor, com tanto carinho, para que a gente pudesse viver num lugar tão legal, né? Tão maravilhoso. Não tanto quanto o céu, né? Que eu imagino que lá deve ser muito melhor, mas Deus nos deu tudo isso e a gente é muito ingrato, sabe? E mesmo assim Ele não nos força, Ele não nos obriga a seguir a Ele, Ele não nos obriga a ter fé.
ele não nos obriga a ser salvo, ele não nos obriga a absolutamente nada, sabe? Vocês estão aqui hoje fazendo uma catequese porque ninguém obrigou vocês. Às vezes pai e mãe pode ter até obrigado, mas com certeza vocês continuam porque vocês querem, sabe? Porque vocês buscam estar em um contato, em uma proximidade, ter uma relação melhor com Deus, sabe? Vocês querem confirmar aquilo que os pais de vocês fizeram no batismo, pais, padrinhos, né? Fizeram lá, talvez quando eram crianças, talvez, enfim, não sei quando vocês foram batizados, mas quando eu fui me crismar, eu fui muito com esse pensamento, apesar de não ter ainda tanto conhecimento quanto eu fui adquirindo com o passar do tempo, porque, né, a gente é muito imaturo quando a gente é muito novo, muito jovem, muito novo. Mas, especialmente imaturo na fé também, né? Porque, por exemplo, a gente tem muitas dificuldades de entender até mesmo a Bíblia. A Bíblia tem muitas palavras difíceis que a gente até hoje não entende, a gente precisa de um dicionário, a gente precisa de uma ajuda para poder conseguir interpretar aquilo. Então, a gente precisa desse exercício de fé, sabe? Que é um... Bom, da mesma forma que você quer aprender química, física, matemática, porque você precisa passar no vestibular para entrar na faculdade, a gente precisa conhecer cada vez mais a nossa igreja, a nossa fé e tudo mais, para que a gente tenha uma boa relação com Deus. E não numa relação de interesse, por assim dizer, mas por amor. Sabe? Por amor, porque Deus nos ama e Ele quer ser amado também. Sabe? Todo tanto que a gente acha que a gente ama a Deus não é nem perto, tá nem perto do quanto Ele nos ama e do quanto a gente deveria amá-lo, né? Então, assim, é um exercício mesmo que a gente tem que fazer na nossa vida, que a gente tem que buscar sempre ter, especialmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, extremamente difíceis, quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, quando a gente vive uma situação que foge, assim, das explicações do que a gente consegue entender, né? A gente precisa ter muita fé, sabe? A gente precisa entender que se Deus fez aquilo, né? Provavelmente tem um motivo, tem alguma coisa que a gente às vezes não está entendendo, mas a gente precisa acreditar, a gente precisa confiar. Então, assim, eu hoje posso dizer que não sou a melhor pessoa do mundo, estou longe para ser a melhor pessoa e exemplo de fé, mas todas as situações ruins que eu vivencio, eu busco sempre olhar com os olhos da fé, sabe? Sempre tento buscar, inclusive, até mesmo no meio desse cenário de pandemia e tudo mais, o que me mantém firme até hoje é a minha fé. Não sei vocês, mas assim, se eu não tivesse a minha religião, se eu não tivesse a minha fé em Deus, provavelmente eu já tinha surtado, já tinha ficado doida, já tinha, sabe, já estava perdida no mundo, assim como com certeza deve ter algumas pessoas que não têm essa mesma fé que a gente tem, não tem esse mesmo conhecimento que hoje a gente tem, que com certeza estão mais desesperadas, por assim dizer. Então, assim, Deus é tão maravilhoso que até mesmo no caos, quando a gente pensa que não tem mais o que fazer, não tem mais saída, não tem mais como resolver aquilo, ele se faz presente, sabe? E então a gente precisa dar uma resposta para esse chamado de Deus, né, através da nossa fé, né, dessa graça que ele nos dá, né, dessa virtude. E a gente precisa ter mais confiança, a gente precisa conhecer, né? Como eu disse, assim como qualquer tipo de relação, a gente precisa. Eu, por exemplo, tenho muito problema com confiança. Então, se eu não conheço determinada pessoa ou alguma coisa, eu não consigo chegar e confiar. Não consigo chegar e falar da minha vida, por exemplo, ou confiar algo que é importante para mim, para ela. Entendeu? Então, assim, como é que eu vou entregar e confiar plenamente, entregar toda a minha vida a Deus se eu não sei quem é Deus, se eu não conheço Deus, se eu não confio em Deus? Então, a gente precisa ter esse tipo de relação, sabe? De relacionamento com Deus. E é aquela coisa, no homem, no seu amigo, no seu pai, na sua mãe, entre nós aqui também, a gente não pode, infelizmente, confiar 100%. A gente não pode ter uma fé 100% cega, vamos dizer assim. Mas em Deus a gente pode, entendeu? Em Deus a gente pode ter uma confiança plena de que Deus não falha, gente. Tem uma música, que agora eu esqueci quem que canta, que fala que Deus que não sabe o que é falhar. E eu falo muito isso para
todo mundo. Sempre que eu converso com alguém, eu sempre falo isso, porque eu peguei como um lema na vida. Deus não falha. Deus não falha. Às vezes a gente não entende, às vezes pra gente é uma coisa que nem São Tomé, né? Só acredito vendo, nem vendo, talvez eu vou acreditar. Mas que Deus, ele não falha, sabe? O que ele tiver planejado pra gente é perfeito. É perfeito. Sabe? A gente estava falando na semana passada sobre vocação. A gente tem muita insegurança com relação à nossa vocação. Mas a que Deus estiver nos chamando, com certeza ela é perfeita pra gente. Sabe? Mas ele não nos obriga. Ele não nos obriga a aceitar aquele tipo de chamado. Ele não obrigou o Wellington a aceitar o chamado de virar sacerdote, de ser ordenado. Ele está indo pela livre e espontânea vontade dele, entendeu? Então, assim, isso aqui é uma coisa muito bonita, sabe? De a gente ver que na nossa igreja tem muito exemplo de extrema doação, sabe? Seguindo justamente essa confiança a Deus. Da mesma forma em que Abraão abriu mão de tudo, foi em busca da terra prometida, entregou seu filho em sacrifício, assim também está o Wellington abrindo mão da vida dele, da família dele, de tudo que ele poderia estar vivendo, para poder se entregar à vocação dele. Entendeu? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não é todo mundo que conseguiria ter isso. Sabe? Quantas e quantas pessoas com certeza devem estar se sentindo meio que chamadas, mas não querem abrir mão do mundo, ou daquela convivência da família, ou do que quer que seja. Sabe? Eu tenho uma amiga que virou freira recentemente, tem uns 2 ou 3 anos, há pouco tempo até. E desde que eu a conheço, ela já tinha aquela vontade, aquele desejo e tudo mais. E eu olhava para aquilo e falava, gente, ela não tem notícia da família dela. Ela vê a família dela uma vez a cada não sei quanto tempo, sabe? Se acontecer alguma coisa assim, só de extrema importância e urgência, que ela vai ter acesso àquilo. Será que eu conseguiria fazer isso por amor a Deus, sabe? Se eu teria fé suficiente para isso, sabe? Para aceitar esse chamado, para entender que aquela era a vocação perfeita para mim, sabe? Então, assim, é muito bonito de ver essas coisas. E, ao mesmo tempo, é muito difícil quando a gente tem que lidar com essas coisas também, porque a gente é humano. Então, assim, a gente tem que melhorar a nossa fé, a gente precisa ter uma relação melhor com Deus. Eu posso dizer para vocês que eu ia deixar para contar essa história mais para frente, lá quando a gente fosse falar de Maria, que é maravilhosa, coisa nesse sentido. Mas eu sou um exemplo disso, de que viveu exatamente essa situação, de que quando falando de fé, né, a gente conhece esses exemplos de fé dentro da nossa igreja, a gente conhece os santos, a gente conhece os nossos padres, enfim, irmãos e irmãs religiosos, todas as pessoas que vivem de alguma forma 100% entregue ali na fé, na sua vocação. Mas existem várias outras perto da gente que às vezes a gente não enxerga, sabe? A gente vê. Eu tenho vários exemplos dentro da minha família, dentro das pessoas que eu convivo, de extrema fé. Sabe, a minha mãe mesmo. Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela teve rubéola na gravidez. E isso poderia ter me deixado cega, surda, muda, sem andar, sem diversas situações. E ela, na fé dela, enquanto as pessoas falavam que ela tinha de abortar, enfim, fazer coisas nesse sentido, ela teve fé em Deus, fé em Nossa Senhora, fez a promessa dela para Nossa Senhora de Badia, lá de Romaria, perto onde eu nasci. E eu nasci maravilhosa, plena, aqui, igual vocês estão vendo, com somente 2 defeitos. Mentira, 2 não, vim com alguns defeitos de fábrica, viu, gente? Eu não enxergo com esse olho, não escuto com esse ouvido, e nasci com problema no coração, enfim, por fora é tudo perfeito, né? Por dentro tem uns trem meio estragado, mas a gente segue a vida. Então, e a gente tem isso tão perto, tão próximo, eu sou um próprio, todos nós somos um milagre de Deus. A nossa vida é um milagre. Sabe? Eu sou um milagre de Deus. Através da fé da minha mãe, através da ação de Nossa Senhora, da intercessão de Nossa Senhora e da ação de Deus. Mas a gente tem dificuldade. Eu sou tão idiota, gente, tão idiota, que a palavra é idiota mesmo, tá?
Porque eu mesmo sendo um exemplo de vivo da intercessão de Nossa Senhora, eu tive muito problema de aceitar Nossa Senhora. Eu tive muitos problemas para entender, para aceitar que ela existia, que ela era nossa mãe, que ela intercedia por nós, que ela era essa mulher maravilhosa que a gente vê como um tremendo exemplo de fé, que suportou e viveu. Cara, quando eu imagino que deve ter sido para Nossa Senhora ter vivido aquele calvário, sabe? Você tem um filho, você vê seu filho ali entregar por conta de todos nós, e você ainda tem que acreditar sem estar entendendo, vamos dizer assim, tudo somente por fé mesmo, sabe? Por fé, por amor. É tudo muito doido. E às vezes a gente, na nossa pequenez, na nossa ignorância e na nossa falta de fé, a gente não percebe. A gente simplesmente ignora, deixa para lá e segue a vida. Então, assim, contei essa história apenas para ilustrar essa questão de que a fé ela é mais presente e mais firme do que a gente pode imaginar, sabe? Não somente a fé dos santos, não somente a fé de Nossa Senhora, não somente a fé de Abraão, mas a fé de cada um de nós, dos nossos pais, das pessoas que a gente conhece. Todo mundo, com certeza, tem ao menos um exemplo de alguém que teve muita fé, conseguiu alguma graça ou qualquer coisa nesse sentido. Então, que a gente possa se inspirar mesmo nessas pessoas, sabe? E buscar ter essa confiança em Deus, sabe? Essa fé, sabe? A mesma fé que a minha mãe teve, a mesma fé que Nossa Senhora teve, a mesma fé que Abraão teve, né? De entregar ali o seu filho e pensar, meu Deus do céu, eu estou entregando meu filho para sacrifício, como assim? Então, assim, a gente precisa entender que isso tudo vem para nós de forma gratuita. São dom, são dom. Se não fosse através de Deus, a gente não ia conseguir nada disso. Sabe? Eu tenho plena certeza de que eu não ia conseguir amar se eu não tivesse a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na minha vida. Entendeu? Assim como a gente vê muitas pessoas que são mais difíceis da gente lidar, por assim dizer, que às vezes elas não estão abertas a esse amor de Deus. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter muita fé, esperança, caridade com a gente, com os outros, né? Com Deus, com a nossa relação com Deus. A gente precisa realmente entender que a gente não é obrigado a isso. A gente também, isso é uma coisa que é importante deixar claro, que eu não tenho que acreditar em Deus somente porque eu vou receber um benefício no final, que é, sei lá, ir para o céu. Não. A gente tem que entender, a gente tem que amar Deus por amor, porque tudo que ele fez, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, tudo que aconteceu no Novo Testamento, tudo que acontece hoje em dia, é porque Deus nos ama. Se a gente está aqui, se Deus nos deu a nossa vida, foi porque ele nos ama. E se ele nos ama, ele tem algo muito maravilhoso para a gente. E a gente precisa confiar nisso. Né? Eu sei que às vezes é muito difícil, né? Como a gente já falou, em momentos difíceis é ainda mais difícil. Mas que a gente tenha essa fé, sabe? Que a gente consiga ser, de fato, evangelho vivo na vida das pessoas, sabe? Não é fácil. A gente fala que a gente precisa testemunhar. Da mesma forma que eu meio que dei um testemunho aqui para vocês, a gente precisa fazer da nossa vida testemunho. Com certeza, a vida de cada uma de vocês tem não somente um, como vários exemplos de situações assim, de fé, de milagre, de santidade, de tudo. A gente precisa fazer o mundo saber disso. Precisa levar isso para o mundo. É para isso que a gente está aqui. É para isso que eu sou catequista, para ajudar, passar o pouco que eu sei para vocês, para que vocês também passem para outras pessoas que vocês estão aprendendo. Entendeu? Tem muita, não sei dizer em números, mas existe uma quantidade muito grande de pessoas no mundo que não conhecem a Deus. Parece absurdo, né? Quando a gente para e pensa, cara, num mundo tão globalizado como esse nosso, como que vai ter um ser humano que nunca ouviu falar de Deus? Existe muitas pessoas. Assim como também existe gente que ouviu falar e às vezes até acreditou e depois desistiu. Não confiou mais, trocou de igreja, de religião, virou ateu, enfim. Então, a nossa missão aqui, além de tudo, né, a gente é chamado à santidade, mas a gente também é chamado a levar esse amor de Deus para outras pessoas. Nós somos canais de graça.
Nós somos canal de graça para todo mundo. Dentro da nossa casa, que inclusive é o lugar mais difícil da gente fazer isso, porque são pessoas que a gente convive agora até um pouco mais, né? Porque está todo mundo tendo que ficar mais tempo em casa e tudo mais. Então, é muito difícil. Mas não é impossível. Se fosse impossível, Deus não tinha dado isso para a gente. Entendeu? Então, assim, que a gente possa ter fé, que a gente possa rezar. Eu rezo por vocês todos os dias, peço para que Deus ajude. Rezo muito pelo Wellington também, na vocação dele, no futuro sacerdócio dele. Tenho certeza de que vai ser um padre maravilhoso, que vai orientar muito bem a comunidade que ele estiver. Então, assim, que a gente possa ser isso. Essa é uma missão dele, mas a nossa missão também não é tão diferente. Dentro de qualquer que seja a nossa vocação, enquanto leigos, né, enquanto a gente ainda não tem uma vocação pré-definida, vamos dizer assim, nós somos chamados a ser filhos de Deus e a levar esse amor de Deus para as outras pessoas. Sabe? É por isso que eu me encantei com a Igreja Católica e é por isso que até hoje eu continuo nela. Porque é algo que é tão bom para mim, que se é tão bom para mim, eu tenho que passar isso para o mundo inteiro. Sabe? O mundo inteiro precisa vivenciar esse amor que eu sinto, que eu vivo, né, de Deus. Porque se fosse algo ruim, a gente não ia fazer questão de levar. Eu, pelo menos, as pessoas que eu gosto, eu espero que elas tenham as mesmas coisas boas, né? E não tenham coisas ruins. Então, eu espero que vocês guardem isso tudo que eu falei no coração de vocês e que seja um evangelho vivo na vida de todo mundo. Já adianto, vocês já sabem que não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena, no final de tudo, a gente vai estar cantando todo mundo junto que valeu a pena, vamos estar sendo lindos, maravilhosos, santos, e que vocês possam contar com a gente, sabe, nessa caminhada. A gente está aqui, tudo que eu estou falando é fruto do pouco conhecimento que eu tenho. Com certeza o Wellington tem muito mais conhecimento do que eu, assim como várias e várias outras pessoas também vão saber muito mais do que eu. Mas a gente tem que a partir do momento que a gente aceita um chamado de Deus, porque eu estou sendo catequista, não foi porque eu quis, não. Foi porque Deus me chamou. O Wellington não vai virar padre porque ele acordou no lindo e belo dia e falou assim, vou virar padre, é isso que eu quero, aquele homem maravilhoso lá em cima falando, é isso que eu quero para minha vida. Não, não é assim que acontecem as coisas. Então, assim, a gente precisa estar cada vez mais aberto ao chamado de Deus. Gente do céu, eu tô até com a boca seca, preciso até beber uma água. Alguém fala alguma coisa aí, por favor. Então, como é que o Wellington dá conta disso, gente? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. A fé é uma coisa muito complexa para a gente falar, mas é mais de experiência mesmo, né? De entrega, de confiança a Deus. Porque tem muita coisa que a gente acredita, aliás, tudo a gente acredita sem ter visto, né? E isso é uma coisa que eu acho muito maravilhoso também dentro da nossa fé. Por exemplo, muitas pessoas que eu conheço relatam experiências extraordinárias com Deus. Gente que já repousou no Espírito, gente que isso, gente que fala em língua, gente que tem todos os dons do Espírito Santo, gente que tem um monte de coisas. E eu falo assim, gente, será que Deus me ama menos? Eu não tive nada tão assim mirabolante, por assim dizer, dentro dali da minha relação com Deus. Mas isso é muito mais maravilhoso ainda, porque eu acredito, eu creio sem ter visto, em determinadas situações sem ter sentido, sabe? Isso é ainda mais bonito, é ainda mais maravilhoso dentro da nossa fé, sabe? Eu não preciso ser igual São Tomé, que precisa ver, que precisa sentir para poder acreditar. Entendeu? Eu sei que as coisas acreditam que as coisas acontecem, mas sigo aqui firme e forte sem ter precisado dessas experiências mais assim. Claro que a minha vida por si só já é uma experiência, como você já agora já sabe, mas a gente precisa acreditar mais, sabe? Ter mais fé. E para a gente ter mais fé, só conhecendo, se relacionando com Deus, lendo a Bíblia, escutando homilias dos padres, que é até mais fácil às vezes para a gente entender,
Tem evangelhos que são muito complexos, às vezes a gente pega uma homilia, a gente simplesmente pega e fala, caraca, o padre fez um milagre, porque eu não estava entendendo nada, estava falando grego e ele transformou para o português. Então, assim, que a gente possa ter essa experiência cada vez mais íntima e mais próxima com Deus, que isso só vai fazer bem para a gente, de verdade. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntas, dúvidas, angústias? Vocês façam pro Ellen. Tô brincando. Eu só quero falar uma coisa. Me amarrei em tudo isso que você falou. Ah, você tava aí. Nossa, achei que Sempre. estava gravado. Gente, eu nem Nossa, sabia que estava gravado. Detalhe. profundo, profundo. Tudo que você falou, Giovana, se aplica completamente à minha vida. Acredito que deve se aplicar à maioria de todos aqui. É muito gratificante a gente conseguir ter um relato como o seu, assim, profundo, com essa grandeza e a forma como você conseguiu colocar isso para cada um de nós aqui de uma forma simples e que todo mundo consegue entender. Sim, eu vou te dizer uma coisa, você e o Wellington, dentro dessa crisma aqui, está sendo maravilhoso. Por mais que eu fique caladinho aqui no meu canto, eu estou sempre escutando o que vocês estão falando, entendeu? E hoje eu não consegui ficar calado até o final, falei, eu tenho que me expressar um pouquinho e colocar o meu sentimento. Meu sentimento é que foi assim como todas as outras, mas hoje, mais do que as outras, me tocou muito as suas palavras, tá? Então, parabéns, Giovana. Que isso, eu agradeço. Não fala isso não, gente, não, eu choro. Mas acho que essa foi a primeira vez que eu consegui falar disso sem chorar. Porque foi ótimo, inclusive, né? Porque está sendo gravado, não estava nem lembrando que estava sendo gravado. Mas, enfim, eu falei brevemente mesmo, porque, enfim, depois, no futuro, quando se alguém quiser, podemos entrar em maiores detalhes e tudo mais. Mas fui direta e reta mesmo, porque é o básico, né? O que de fato, é a mensagem que precisa ser passada, sabe? Que todos nós somos, assim, né? Sabe Todos o que sabe o que é mais interessante? Ontem eu não te vi na formação, não sei se você estava, não estava ontem, não estava. mas você conseguiu fazer exatamente o que o Wellington falou que nós catequistas devemos fazer com todos os jovens. O Wellington está aí para não me deixar mentir, que é exatamente trazer a nossa vivência, trazer os nossos exemplos para dentro da catequese, porque assim como eles, jovens, estão aí, nós já passamos por uma série de provações e nada melhor do que o nosso depoimento para conseguir aproximar os jovens de Deus. Eu faço muito isso porque eu tô. Bom, acho que o meu primeiro encontro de jovens, não sei se vocês já fizeram algum encontro de jovens, mas se não fizeram, vocês vão fazer assim que tiver liberado. Porque eu mesma vou cuidar de encher o saco de cada um para poder fazer, porque é uma experiência maravilhosa. E eu acho que eu participei do meu primeiro encontro de jovens em 2007 ou 2008, se eu não me engano. E como eu falei, não tive nenhuma experiência estrondosa de repouso no espírito, de não sei o que, de chama Maria lá, não sei o que, nada disso. Foi muito nessa coisa de fé mesmo, sem ver, sem sentir, sem tocar, essa coisa mais assim. E desde então, toda a minha vida, sempre que eu vou conversar com alguém, eu gosto muito de trazer a minha vida mesmo, os meus exemplos, os meus erros, os meus acertos, muito mais erros que acertos, porque, claro, nós somos humanos, a gente sempre tem mais o que melhorar. Então, assim, eu sempre gosto de fazer isso, especialmente com os jovens. Por quê? Porque às vezes a gente sente falta disso, né? De um exemplo. E é aquela frase que eu não lembro agora de quem, mas que o testemunho converte e o exemplo arrasta, alguma coisa assim. Né? A palavra convence, o testemunho converte, o exemplo arrasta, sei lá, alguma coisa assim. Isso me marcou bastante, sabe? Porque é isso que eu acho. A gente acha, por exemplo, vocês enquanto me veem aqui enquanto catequista, não sou melhor que vocês em nada. Sou tão pecadora quanto, sabe? E aceitei o chamado da catequese muito para mim, porque desde quando eu fui chamada, eu sou madrinha, né, de algumas pessoas dentro dos meus grupos de jovens que eu já participei, e a minha missão era basicamente de ser tipo uma catequista, né, por assim dizer. E aí isso me fez me cobrar muitas coisas, me fez melhorar.
Porque eu sou dessas, de que, assim, eu não posso falar uma coisa se eu faço outra e fazer outra. Então, eu aceitei ser catequista para me cobrar, para eu ter noção de que se eu vou falar para vocês fazerem determinado tipo de coisa, que isso é o melhor a ser feito, por assim dizer, que isso, o primeiro ouvido que tá perto da minha boca é o meu, entendeu? Então, assim, que eu possa fazer isso na minha vida, eu possa aplicar isso na minha vida. E é por isso que eu me coloco sempre à disposição de vocês, para a vida de vocês. Qualquer situação que acontecer, tanto eu quanto o Wellington, a gente está aqui. A gente é amigo antes de qualquer coisa. Não, isso aqui não é uma professora, não é nada nesse sentido. Sabe? Eu aprendo muito mais com as pessoas do que ensino. Então, assim, é muito nesse sentido, sabe? Então, tudo que vocês quiserem falar, quiserem desabafar, eu adoro ouvir as pessoas, tá, gente? Isso é ótimo. Então, fiquem sempre à vontade para isso. E é assim, a gente vai fazendo da nossa vida, buscando, né, ser evangelho vivo, porque até para isso acontecem situações e provações na nossa vida, porque se Deus não permitisse que acontecessem algumas coisas tensas nas nossas vidas, para que a gente testemunhe depois, como é que vai acontecer? Como é que as pessoas vão acreditar, por assim dizer? Sabe, já tem uma dificuldade muito grande de acreditar vendo a Bíblia, vendo coisas assim que acham que só porque aconteceu há trilhões de anos atrás, que não acontece hoje em dia. Entendeu? Então, assim, da mesma forma em que é possível, da mesma forma que São Francisco e Santa Teresinha se tornaram santos, a gente também é possível se tornar santo. Da mesma forma que aconteceu o milagre, vários milagres que a Bíblia fala, acontecem milagres diariamente dentro da nossa vida. Sabe? Então, assim, que a gente possa, que nem eu falei, buscar ter cada vez mais fé, buscar ter cada vez mais uma relação próxima e íntima com Deus e fazer da nossa vida um evangelho vivo. Sabe? Como imagina uma Bíblia ambulante andando assim, ó, é a gente. Entendeu? Que a gente seja isso, levando a palavra de Deus para as pessoas, sabe? Através de cada exemplo de fracasso ou de vitória que a gente tiver na vida. Porque é só assim, gente. Só assim. É aquela coisa, se você somente contar uma história e falar assim, olha, Deus existe, a pessoa tem a opção de acreditar ou não acreditar. Agora, se você vira para a pessoa e fala, oh, Deus existe, já fez isso na vida do fulano, ciclano, do Beltrano, não sei o que, fica mais fácil. Entendeu? E é por isso que, para facilitar essa compreensão de vocês, que eu trouxe essa minha história também. Para que não fique só na história de Abraão, de Maria, ou de vários outros personagens bíblicos, mas também no nosso, aqui, na Terra. Wellington, não ouvi sua voz, estou até com saudade. Eu quero dizer algumas palavras, né, depois de uma catequese tão maravilhosa, né, maravilhosa como essa, né, que a Giovana preparou para nós. Falou, né, espetacularmente. Realmente, a Giovana assim, me fez pensar em muita coisa, Giovana. E uma das coisas que eu quero te dizer é que fiquei muito feliz de ter tido essa experiência. Deus proporcionou que essa experiência fosse agora, mas não tá tarde, porque a gente ainda tem muito chão ainda na catequese, né? Sim. Então, olha, eu fiquei muito feliz e tranquilo, porque eu sei que eu tenho uma catequista do meu lado, assim, poderosa no espírito, e que tem uma profundidade de trazer o tema, assim, de aplicar na vida, de saber colocar assim, para a gente com uma clareza, e que, nossa, então vai ser assim, agora você vai trabalhar muito mais, eu vou contar contigo aqui a gente vai revezar na catequese. Isso foi muito bom acontecer. Você a parte difícil, a parte do grego, vamos dizer assim, e eu falo português, aí fica mais fácil. Pois é, Giovana. Então se prepara, porque realmente, olha, eu vou contar muito contigo, a gente vai contar, porque realmente, olha, eu percebi que estou do lado de uma catequista
hiper preparado, né, com certeza, e obrigado pelas palavras, né, que você sempre tem direcionado a mim também, ao Jailson, que eu imaginava que o Jailson ficava ouvindo, participando da nossa catequese. E aí... Sempre. Eu acredito que cada catequese, independente se ela é de jovens, se ela é de crianças, ela sempre nos traz um aprendizado. Eu penso muito nisso. Então, assim, à medida que eu posso acompanhar, eu faço. Não é sempre que eu fico aqui, mas assim, quando eu tenho meu tempo aqui disponível, também tenho que dar atenção para minha família, mas à medida que eu tenho esse tempo, hoje, por exemplo, estava tranquilo, eu falei, não. E quando aí começou a falar, e de fato, assim como você falou, tocou, né, na gente com muita força, eu falei, não, eu vou ficar até o fim, vou escutar tudinho, porque tá muito bom. Que bom, gente, fico feliz. Pois é. Parabéns, Giovana, e parabéns pelo dia do catequista, né? Você não estava na formação ontem, mas ontem fizemos uma surpresa para os catequistas, né? Então, a surpresa era dizer o quanto que a sua vocação de catequista é especial, quanto Deus ele tem olhado e tem assim sido um coração transbordante de amor e gratidão pelo seu sim, né? A Ele, a essa obra. E saiba que Deus ele vai sempre contar mais contigo para coisas maiores, né? Você talvez não imagine, mas Deus ele está te capacitando, te formando. Talvez Deus ter colocado a gente junto nessa catequese foi até por isso, foi para ser um sinal, talvez eu seja um sinal para ti de que coisas maiores virão para você. Segue medo. Pode ter certeza. Deus ele tem reservado